Alô, meus queridos, graça e paz para todos nós, graça e paz para todos da graça de Deus. Estamos alegres, estamos com mais uma oportunidade que o Senhor tem nos permitido para trazermos aqui mais um estudo de grande edificação para todos nós da graça de Deus. Meus queridos, eu gostaria que você que ainda não é inscrito em nosso canal, continue se inscrevendo, continue compartilhando, deixando o seu like, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude-nos, dê uma força aí. Você não precisa concordar com 100% daquilo que eu falo, mas primeiro, antes de você julgar, não é? Muita gente julga, às vezes, o conteúdo, né, pelo frasco. Muitas vezes alguém julga o café pela garrafa, julga o perfume, não é? Pelo vidro. Não faça isso. Não julgue os nossos ensinos só pela aparência, não. Dê uma olhadinha na Bíblia, nos acompanhe aí na palavra e vê se tem coerência. Se estiver coerência, aí você concorde ou não, porque nós não pedimos para você concordar com aquilo que nós falamos, a não ser que esteja de acordo com a palavra, aquilo que nós ensinamos. Essa é a função do preterismo, esta é a função do preterismo completo, né? Da escatologia bíblica consumada. Os irmãos que estão aí no YouTube, que pregam o preterismo, ensinam o preterismo, que fala sobre a escatologia bíblica consumada, eu admiro muito os nossos irmãos. Se eu fosse aqui enumerar nomes, seria talvez dezenas, né? E eu não vou correr esse risco de ser injusto com nossos irmãos, mas eu tenho lá, né, os irmãos abençoados. Eu só estou engatinhando, estou engatinhando, mas eu quero a Deus que antes da minha partida desse plano terreno aqui, eu venha também colaborar. Esse é o meu objetivo. Então, meus queridos, se inscreva no nosso canal. Depois que você se inscrever, você aperte o sininho de notificação ali na configuração todas. Aperte o sininho lá, tá bom? E compartilhe mais e mais e deixe o seu like, é muito importante. O que eu quero falar hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre Efésios 2. Não vou falar especificamente de Efésios 2, mas eu quero ler alguns versículos do capítulo 2 de Efésios e você acompanha comigo. A salvação pela graça. Ele vos vivificou, ele, Cristo, vos vivificou, ou seja, deu vida outra vez, essa vida que é espiritual, estando vós, os judeus, mortos nos vossos delitos e pecados, porque nós da graça, 2000 anos depois da cruz, nunca estivemos mortos nos delitos e pecados, porque pecado era a transgressão da lei, ou seja, a transgressão da lei recebeu um nome de pecado, assim como um relacionamento extraconjugal é chamado de adultério. Então, a Bíblia diz, 1 João capítulo 3, versículo 4, que transgressão recebeu o nome de pecado. Pecado era a transgressão da lei. Então, ele vos vivificou, quer dizer, vos, segunda pessoa do plural, referindo-se aos judeus, nos quais andastes outrora, quer dizer, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Moisés, da potestade do ar, Moisés, que ele era o autor da lei, das leis e as suas ordenanças, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera. Olha bem, meu querido, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós, agora Paulo se inclui, também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos
por natureza, filho da ira. Ou seja, Paulo está falando que antes da cruz, eles eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, entenda que essa morte aqui não é morte física, porque como alguém poderia praticar a transgressão da lei se estivesse morto? Paulo diz, ele se inclui, estando nós ainda mortos em nossos delitos. O que é mortos nos vossos delitos? É morto espiritualmente. Quando uma pessoa é morta espiritual, ele não enxerga a graça de Deus do jeito que está o sistema religioso hoje. Tem nome de quem vive, mas, na verdade, estão mortos. Paulo está tratando disso aqui. Estando nós, ele se inclui, porque ele usa a primeira pessoa do plural. É importante você entender o vernáculo da língua portuguesa. Estando nós, primeira pessoa do plural, ele se inclui. Mortos em nossos delitos, nossos, aqui é um verbo possessivo, que ele está se incluindo. Estando nós mortos em nossos delitos, nos se inclui, vivificou, quer dizer, ele deu uma ressurreição espiritual, uma mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de raciocínio, juntamente com Cristo, nos vivificou, quer dizer, deu uma nova vida, uma outra vida, além da física, agora é espiritual, no entendimento, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou, preste atenção, juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. E que região celestiais que era essa? Que Paulo está tratando aqui. Abre a sua Bíblia aí, querido, em Hebreus 12, versículo 22. Tendes chegado, olha a colocação do tempo verbal. Olha o tempo verbal. Tendes chegados. Há 2000 anos atrás, as regiões celestiais que Paulo estava falando, é a região celestiais que se trata da vida espiritual. Tendes chegado ao Monte Sião, espiritual, e à cidade do Deus vivo, espiritual, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos no céu. Tendes, olha o verbo transitivo, tendes, ele está incluindo todos os judeus que conseguiram entender a graça. O verbo aqui é transitivo. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Quem entendeu a graça de Deus tem o seu espírito aperfeiçoado, porque entendeu o mistério, o ministério da graça, o ministério de Cristo. Então Paulo está falando aqui que desde lá, 2000 anos atrás, eles já tinham chegado. Tendes, nós chegamos, graças a Deus que já estamos, tendes chegados. Então ele está dizendo ali que ele nos ressuscitou, Efésios 2, versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, esta palavra é para os crentes de Éfeso, os judeus que tinham entendido a graça. Nada tem a ver comigo e com você. Nós estamos 2000 anos depois da cruz. Agora preste atenção, o único versículo desses
que eu li, que eu vou ler, que serve para nós, é este versículo agora, o 7. Preste atenção. Para mostrar nos séculos vindouros, agora se nós estamos incluídos nisso aqui, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, o que Cristo fez na cruz do Calvário, trazendo a libertação para os judeus, iria refletir nos séculos vindouros. E nós iríamos ficar sabendo de tudo que Cristo fez. Sabe por quê? Porque pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, Paulo está falando, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos séculos futuros, nos séculos que haveria de vir, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para com Cristo, para conosco em Cristo Jesus. Então, querido, Paulo está falando aqui para os judeus convertidos na graça de Deus. Mas para mim e para você, o único versículo que serve para mim e para você é o versículo 7. Que o que Cristo fez com os judeus no primeiro século, o que Cristo fez pelos judeus, pelos israelitas, pelos nossos irmãos há 2000 anos atrás, iria refletir para nós no futuro, a partir do momento que eu e você tivesse acesso a essas informações. Mas o que aconteceu durante tanto tempo que nós não ficávamos sabendo da realidade, das revelações, da graça de Deus, que estava aqui contida no livro sagrado? Eu vou te explicar. Meu querido, a Bíblia é um livro, um documento codificado. Você sabe, pesquisa aí o que é um documento, um texto, uma frase, números codificados. Então a Bíblia, ela é um livro codificado, ainda mais sabendo que ela passou e ainda está passando por várias modificações, que o sistema tem feito isso ao longo dos anos, para que eu e você não entendesse o real significado das palavras e também dos textos bíblicos. Então, se a Bíblia ela é um documento codificado, então a função dos ensinadores da graça, que tem responsabilidade com os filhos de Deus, é o quê? Então, a nossa função, eu sou pequenininho, ainda estou começando. Então, os ensinadores da graça, o preterismo completo e a escatologia bíblica, nós temos trazido à tona, eu me incluo porque eu estou começando agora, e eu acho que eu tenho o direito de falar isso, né, meus queridos? Apesar de que não tem muito conhecimento, igual outros irmãos aí, mas graças a Deus, hoje eu estou incluído, saí do sistema e vim com tudo para aprender e ensinar. Então temos trazido à tona tudo aquilo que estava oculto, escondido por muitos séculos. Se a Bíblia é um livro que está ainda, parte dela está codificada, mas os irmãos estão lutando, os ensinadores da graça estão lutando para descodificar o que está codificado. Então, codificar
é uma palavra que ela vem do francês, codification, que quer dizer interpretar o sentido de uma frase ou de uma palavra expressa, feita por código. Então, por isso que Jesus Cristo, na sua época, nos seus ensinos, ele sempre falava uma coisa: quem lê deve também entender. O Espírito, lá principalmente no Apocalipse, e o Espírito diz às igrejas: quem lê, entenda. Quem tem o Espírito, entenda. E o Espírito diz à igreja: vem, ora vem, Senhor Jesus. Então, se naquele tempo era muito difícil, a não ser que os profetas, usados por Deus, viessem dar a interpretação daquilo que Deus falava no velho Aion ou na velha aliança. Daniel descodificou muita coisa que estava codificada. Ezequiel descodificou muita coisa que estava codificada. Isaías descodificou. Jeremias, os profetas maiores. Mas a partir de Lucas 16, que nos diz que Jesus Cristo ensinou que a lei e os profetas duraram até João. A partir de lá para cá, muitos têm procurado entrar no reino com força. Ou seja, você que está do outro lado aí, que critica os ensinadores da graça, se você não entrar com tudo na palavra, se você não entrar com tudo na Bíblia, a força para aprender, os pastores, os líderes religiosos nunca vão te ensinar. Por quê? Porque uma coisa, se a Bíblia, em alguns trechos, ela é codificada, para os pastores, eles nunca vão querer descodificar, porque não interessa para eles. Porque eles têm que continuar enganando você, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Mentira! Quando você descodifica isso, você aprende que Jesus nunca falou que ele iria voltar. Essa palavra, ou esses versículos descodificados, você entende então que Jesus falou de manifestação do Filho do Homem. E nunca de um arrebatamento físico. Quando ele falou da grande tribulação, ela codificada, parece que é para o mundo inteiro. Mas quando você descodifica, você entende então que era específica para a nação de Israel. Isso é a Bíblia descodificada. Então, se codificar é uma palavra que vem do francês, codification, que quer dizer interpretar o sentido de uma frase ou uma palavra expressa feita por códigos. Já a palavra decodificar é a conversão de textos e frases para o sentido original. Esse é o papel, esse é o trabalho do preterismo e da escatologia bíblica consumada. Você entendeu, meu querido? Os futuristas e os preteristas parciais, infelizmente, eles não conseguiram entender isso ainda. Então, o nosso papel, um abraço para o nosso irmão Erivelto Soares, um crânio no conhecimento do preterismo completo. Tem aí outros irmãos, os irmãos Messias, nossos irmãos
Geraldo Moraes, nossos irmãos, eu esqueço o nome daquele irmão que tem o sobrenome de França, outros irmãos, André, do canal Graça Pura, parece que é isso. Então, no Brasil, nós temos vários irmãos que estão decodificando a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas, tem muita gente, meus queridos, que realmente pegaram interesse na coisa, ligaram, né? Entraram em cima do trator, subiram no trator, ligaram a chave e estão aí, passando mesmo a plana, passando o trator em cima. Isso aqui é eu estou usando uma metáfora, não é? Eu estou usando uma parábola para você entender o que eu quero dizer. Tem gente que está indo para cima, está indo com tudo, porque quer aprender mesmo da graça de Deus, queridos. Enquanto muita gente ainda está aí, não é? Acreditando nos líderes religiosos que não querem que a Bíblia seja interpretada da maneira correta, outros estão aí lutando, tentando e aprendendo do que é verdadeiramente você ler um documento que está decodificado. Então nós estamos fazendo isso. Codificar é uma coisa, decodificar é outra coisa. Então, meu querido, você lute. Isso que eu falei aqui, o que Paulo está falando aqui, ele falou especificamente para os judeus. Quando os líderes religiosos apontar para você, dizer que você tem que se sacrificar, fazer tantas coisas para herdar o reino de Deus, não acredite nisso, meu querido. Nós já estamos. Se eles lá, 2000 anos atrás, já estavam nas regiões celestiais, Paulo disse, isso é espiritual, meu querido. Nada tem a ver com templo evangélico. Nada tem a ver com instituição religiosa. Região celestial não é um templo com a placa na frente. Não é um templo lá no Brás, lá em Belém, lá em São Paulo, lá no Nordeste, lá no Norte, lá aqui na região Sudeste do Brasil. Nada tem a ver com isso. Região celestial é a situação, a posição que você encontra hoje em Cristo. Até hoje, 2000 anos depois da cruz, ainda tem gente que está dizendo que a igreja ela é noiva de Cristo. Quem disse que a igreja é noiva? Noiva? Noiva é para os judeus, antes da manifestação do Filho do Homem. Nós já passamos disso, meu querido. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos igreja, noiva de Cristo, não. Você está sendo enganado. Se você acha que você é noiva de Cristo, então esse casamento nunca vai acontecer. Por quê? Porque eles não estão decodificando a Bíblia para você. Se eles decodificassem a Bíblia para você, você ia lá em Apocalipse 22, 21 melhor, e ia encontrar isso aqui, ó, capítulo 21 de Apocalipse. A partir do versículo 9, veja se o que eu estou falando está escrito ou não. 21:9. Então veio um dos 7 anjos. Isso aqui aconteceu entre o ano 65 e 68. O livro de Apocalipse. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas. Ele me diz: vem, que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E quem era a esposa do Cordeiro? Versículo 10. Elevou-me espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus.
E quem é a Nova Jerusalém? É quem? Olha quem é a Nova Jerusalém. Dá uma olhadinha aqui, ó. Capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviado como uma noiva para o seu noivo. Você acha que a Nova Jerusalém é uma cidade física? Não. A Nova Jerusalém, ela foi a noiva, a esposa do Cordeiro. Meu querido, Nova Jerusalém, ela é espiritual. A velha era a capital, reconhecida não pela ONU, porque pela ONU é Tel Aviv, mas para os judeus sempre vai ser Jerusalém. Então, meu querido, a velha Jerusalém era uma física. A Nova Jerusalém é todos aqueles que um dia, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, judeus, gregos e gentios se fizeram ou se transformaram na Nova Jerusalém espiritual, a esposa do Cordeiro. Aí, de lá para cá, nós estamos 2000 anos depois da cruz e não somos isso, não. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos e estamos já vivendo nas regiões celestiais desde a época do apóstolo. Só que nós estamos aqui no tabernáculo terreno, mas um dia esse tabernáculo ele vai perecer. Aí o Espírito de Deus que está dentro de mim e dentro de você, ele volta para o seu lugar de origem. Entendeu, meu querido? Então eu gostaria que você continuasse estudando a Bíblia e pesquisando, sempre visualizando os vídeos dos nossos irmãos preteristas, a escatologia bíblica consumada. Aí você vai entender que adorar a Deus nada tem a ver com as coisas físicas. Um templo com o nome de igreja, nada tem a ver. Nós somos filhos até o momento em que o nosso espírito volte para Deus como era, do jeito que está em Eclesiastes, capítulo 1 e 7, 12 e 7, não é? Eclesiastes 12 e 7. Então, querido, fique com Deus, fique na paz, graça e paz para você, e até o próximo vídeo, aonde estaremos falando mais sobre a graça de Deus. Estude, tente aí, do jeito que você puder, chegar mais e mais próximo de Deus. Amém. Graça e paz.